Pessoal, você gosta de história? Pois é, eu montei essa história aqui baseado um pouco na palavra e daquilo que eu acho que vai acontecer. Se você gosta de história, escuta essa. É de arrepiar os cabelos. Se você não se converter depois dessa história, aí é contigo. Assista! E você vai gostar. Marcenaria, plantas, receitas. Bom, galerinha do YouTube, mais uma história para vocês aí, né? Desde já vai dando seu like, compartilhando essa história nas suas redes sociais. Pessoal, o que eu vou contar é o seguinte. Deixa eu colocar certinho porque tá meio torto aqui. Pessoal, é o seguinte. A história que eu vou contar é uma história de ficção, mas baseado um pouco na palavra. Então é uma história de ficção baseada naquilo que eu acho que vai acontecer. Certo? A coisa começou assim. O céu começou a ficar avermelhado. Isso é uma coisa do futuro, viu? O céu começou a ficar avermelhado e começou a ouvir barulhos em toda a terra, assim, no céu. E aí o povo começou a ficar assustado, as reportagens começaram a mostrar, coisas tremendas começaram a acontecer, o sol começou a piscar, né? As aves do céu, elas voavam de um lado para outro, piando, mas era uma coisa tremenda. E o povo começou a ficar assustado. De repente o sol apagou. O sol apagou em todo mundo uma escuridão. E aí passou um dia, 2, 3 dias, o sol começou de novo a piscar e acendeu de novo. E o povo apavorado. O povo corria de um lado para o outro apavorado. Passado mais algumas semanas, houve um grande terremoto. Um terremoto muito grande. Abalou, destruiu todas as cidades das nações. Destruiu tudo. Todas as cidades, pontes, prédio, porto, as cidades que ficavam na beira do mar, todas destruídas. Morreu bilhões e bilhões de pessoas. Então, no meio de toda essa pandemia, ninguém notou. Ninguém notou. Houve um arrebatamento no meio de toda essa pandemia. Essa pandemia do terremoto, do grande terremoto, não era uma pandemia. Era um acontecimento já previsto. Do grande terremoto que o Messias havia falado. E no meio de toda essa confusão, desse terremoto tremendo, todas as cidades foram destruídas. Morreu muita gente. E no meio de toda essa loucura toda, a igreja foi retirada. Os escolhidos foi retirado. O tesouro foi retirado. E aí ninguém percebeu. Porque era tanta gente morta e desaparecida que ninguém percebeu que o povo simplesmente desapareceu. Passado muito tempo, até que o governo começou a se reestruturar. Nesse tempo que passou, surgiu o falso Messias. E os judeus, infelizmente, aceitaram esse falso Messias, que é o anticristo. E eles pensavam realmente que esse falso Messias era o Messias que eles estavam esperando. Passado 3 anos e meio, foi revelado quem ele era. Era o filho da perdição. Houve também fogo cair do céu,
Coisas tremendas aconteceram. Seca no mundo todo, não choveu durante todo esse tempo. E aí, houve-se uma transformação imensa no mundo. O inimigo foi derrotado, foi lançado no abismo. Lá estava também já o falso profeta. E aí, a paz de novo reinou no mundo todo. Foi passando as décadas, os séculos. Mas antes de passar tudo isso, sobrou muita gente de toda essa loucura que teve. Sobrou muita gente. E aí então, eu dou umas paradinhas assim porque eu tenho que pensar na história. Dessas pessoas que sobraram, o Eterno acrescentou vida para elas. E as gerações que começaram a nascer de novo, o Eterno ele acrescentou mais tempo de vida para o ser humano, porque sobrou muita gente, muito pouca gente na Terra. Aquele muita gente que tinha acabou e sobrou poucos seres humanos na Terra. Então o Eterno ele acrescentou. Lembre-se, pessoal, é uma história de ficção. Pode ser que aconteça isso. Né? É uma suposição apenas. Não vai levar isso pelo lado, não, que ele está profetizando, nada disso. Então é o seguinte, essa geração que sobrou, ela foi envelhecendo. E as pessoas, os jovens, perguntavam para ela como é que era o mundo antes de tudo isso. E eles falaram, não é bom que vocês saibam. E eles não contaram. Eles sentiram no coração que não era para contar. Não era para contar. E então os jovens, as pessoas que começaram a nascer, eles não tinham noção de como era esse mundo. Que tudo foi destruído, apagado, a tecnologia ela simplesmente desapareceu. Começaram a surgir pequenas vilas em vários lugares, porque as cidades simplesmente elas desapareceram. O mato foi crescendo, o litoral foi tomado pela água e a água não baixou, a água tomou os lugares costeiros, sumiu tudo. Simplesmente a cidade ficaram debaixo do mar. E as gerações que nasceram não tinham consciência disso. Se passaram séculos e séculos e assim a humanidade seguiu seu curso. A poluição acabou, os rios voltaram a ser águas cristalinas, houve muita paz durante esse milênio. Ninguém tinha consciência do mal, as pessoas viviam tranquilo, em paz, durante todo esse tempo. E isto é o milênio que vai acontecer. As gerações do futuro não vão ter noção deste mundo conturbado que a gente vive hoje. Porque o inimigo tinha sido preso, os demônios tinham sido presos, e o mal ele foi retirado da terra. Até no final do milênio. Quando o inimigo foi solto, começou a instigar de novo milhares de pessoas que já existiram nesse milênio que nasceram. E eles instigaram todos a lutar contra a cidade eterna. Que a cidade eterna tinha descido na terra, ela ficava no ar em cima da velha Jerusalém, que a vida tinha sido destruída. Ela flutuava, uma cidade imensa. O que eu vou dizer para vocês agora é que eu vi essa cidade. Eu era adolescente quando o Eterno me levou até lá. Eu vi essa cidade. Eu estou falando daquilo que eu vi. O Eterno me levou até lá, em sonho. Eu não era nem cristão na época. É uma cidade toda brilhante. Muito brilhante. Torres enormes, gigantescas. Brilhante como um cristal fosco, translúcido. Brilhante. É como se você pegasse um copo fosco e colocasse uma luz muito forte nele. Toda brilhante. Resplandecente. E essa cidade eterna pairava sobre a velha Jerusalém,
que havia sido destruída. Satanás havia sido solto e lutou contra essa cidade, mas apenas com um sopro ele foi lançado no lago de fogo, junto com os seus demônios, e nunca mais iria sair dali. No lago de fogo também está aquele que se recusa a crer na palavra, a palavra de Yahweh. Aquele que se recusa a aceitar Yahusha como Salvador, que o pessoal conhece como Jesus, mas na verdade o nome dele é Yahusha. Então, é mais uma história para vocês. Algumas coisas que eu contei aqui são verdade, outras foi uma ficção que eu contei. Mas que irá acontecer? O arrebatamento vai acontecer. E quando acontecer, ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber por causa desse grande terremoto que vai acontecer. Vulcões que estão extintos vão explodir. Vulcões espalhados pelo mundo todo, em lugares que ninguém imaginava que existia, irão explodir. O caos será tanto, que o ser humano vai pedir para morrer e não vai morrer. O Eterno vai tirar o privilégio deles de morrer. Vão passar pelo sofrimento, por se recusarem a acreditar na verdade que é Yahusha o Salvador. Ainda é tempo. Tudo isso não aconteceu. O que você está esperando? Abraço. Que essa história fique no seu coração. Algumas coisas, é claro, que eu montei daquilo que eu acho que vai acontecer. Tá bom? Oficina do Charles também conta história para você. Abraço. Compartilhe esse vídeo. Dê um like.